Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, direto do canal Domine Matemática. E neste super vídeo nós temos uma trilogia, isso mesmo. Como assim? Uma trilogia? É Senhor dos Anéis? São os Vingadores? Virou cinema? Olha só, nós vamos falar sobre regra de 3, porcentagem e juros simples. 3 assuntos num super vídeo na nossa preparação para o IFRN 2020. E aí, quer aprender a deixar tudo dominado? Vem comigo! Na nossa primeira parte, vamos falar sobre regra de 3. E a regra de 3, temos que observar que ela se divide em dois tipos. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual a diferença entre a simples e a regra de 3 composta? Olha só, na regra de 3 simples nós vamos ter até 2 grandezas. Olha só, até 2 grandezas. E na regra de 3 composta, nós vamos ter de 3 grandezas em diante. Então, nós podemos ter aí 4, 5, 6, até infinitas grandezas aí para trabalhar a regra de 3 em diante. Beleza? Tá tudo tranquilo, tudo dominado? Então, regra de 3, nós vamos ter um método para encontrar um valor desconhecido. Vai ser uma regra de 3 simples quando tiver até 2 grandezas. E regra de 3 composta até 3 grandezas. Aliás, de 3 grandezas em diante. Tá ficando fácil? Vamos resolver agora 4 exemplos envolvendo essas grandezas. Vem comigo! E aí, tá gostando do nosso vídeo? Vamos resolver agora o nosso primeiro exemplo sobre regra de 3 simples. Imagine que nós temos aí 8 metros de um tecido. Aqui eu vou chamar metros de M. Imagine que esse tecido custa, em reais, 156, ou seja, 156 reais. Vamos observar agora que 12 metros desse tecido vai ter um valor, e agora não sabemos. Nesse exato momento, temos que observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ou seja, diretamente proporcionais, que eu vou chamar, diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Cuidado, as grandezas também podem ser inversamente proporcionais. Ou seja, como assim? Quando uma aumenta, necessariamente a outra diminui. E quando uma diminui, necessariamente a outra aumenta. Beleza? Vamos observar a seguinte situação agora, a interpretação de texto. Olha só, é um texto com algarismos, com números. Vamos interpretar, olha só. Se 8 metros desse tecido custam 156 reais, quanto vai custar 12 metros? E agora? Nós vamos fazer o seguinte. A seta aponta para o maior, ou seja, entre 8 e 12, a seta aponta para o 12. Com relação a 156, a pergunta é essa. Se aumenta o tamanho do tecido, olha, se agora ao invés de 8 temos 12 metros, quanto custará 12 metros? Se aumenta o tamanho, olha, vamos aumentar o preço. A seta aponta para o maior. As grandezas estão, olha, na mesma direção. Uma aumenta, a outra aumenta, apesar da seta estar para baixo. Então nós vamos ter o seguinte. 8 está para 12, assim como 156 está para x. Vamos aplicar aqui, produto dos meios pelos extremos. Então, nós vamos ter 8 vezes x igual a 156 vezes 12. E agora? Nós vamos chegar aí ao seguinte cálculo. 8 vezes x igual a 156 vezes 12. Nós vamos encontrar 1872. Observe que o 8 está multiplicando. Vamos isolar o x. Nós vamos ter aí 1872 dividido por 8. Portanto, o valor de x, o preço final no nosso cálculo será de R$234. Olha só, R$234. De fato, aqui o preço aumentou. E aí, tá ficando fácil? Acompanhe agora o próximo exemplo sobre grandezas inversamente proporcionais. E aí, tá gostando do nosso vídeo? No nosso segundo exemplo, nós vamos observar o seguinte. Imagine
um veículo que anda com uma velocidade de 60 km por hora. Imagine que esse veículo gasta um tempo, ó, e aqui vai ser em horas, um tempo em horas de, vamos imaginar aí 4 horas, beleza? Imagine agora que esse veículo aumenta a velocidade e agora ele percorre uma distância numa velocidade de 80 km por hora. A pergunta é, quanto tempo, vou chamar de X, esse veículo vai gastar para percorrer essa distância? E agora? Lembrando que as grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos para a interpretação de texto? Olha só. A seta aponta para o maior número, no nosso caso vai aumentar aqui, olha, vai apontar para o 80. Então vamos raciocinar e interpretar. Se aumenta a velocidade, esse veículo vai chegar mais rápido, vai gastar mais ou menos tempo? Vai gastar menos tempo, então a seta aponta para o 4. Observe que aumenta a velocidade e vai gastar menos tempo nesse percurso. Grandezas inversamente proporcionais. Então nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos montar agora a nossa proporção. Eu aconselho os meus alunos o seguinte, sempre repetir a fração que tem a variável e inverter. Quem está lá embaixo vai lá para cima, quem está lá em cima vai lá para baixo. E aqui podemos fazer algumas simplificações. Podemos cancelar um zero em cima, um zero embaixo. Podemos simplificar aqui por quanto? Por 2, minha galera. Olha só. 8 e 6 são pares. Então nós vamos ficar com 4 está para x, assim como 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Ficou fácil, muito fácil. Vamos fazer agora a multiplicação dos meios pelos extremos. Nós vamos chegar então a 4 vezes x igual a 4 vezes 3. Nós vamos chegar a 4x igual a 12. Isolando a letra, nós vamos ter, olha, o 4 estava multiplicando, passa dividindo. X, no caso, vai ser 3. De fato, aí, olha, o veículo demorou menos tempo. Diminuiu 1 hora, aumentou a velocidade, vai fazer o mesmo percurso em 3 horas. E aí, tá gostando? Vamos ver agora regra de 3 composta. Acompanhe a próxima parte do nosso vídeo. E aí, tá gostando do nosso vídeo? Vamos falar agora sobre regra de 3 composta. Lembrando que a regra de 3 pode ser simples, como nós vimos na primeira parte desse vídeo, e a regra de 3 pode ser composta, ou seja, quando ela apresenta a partir de 3 grandezas. E ela também pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Vamos agora observar o seguinte exemplo. Imagine que 300 crianças, aqui eu vou chamar crianças de C, na verdade 320, imagine que 320 crianças, durante 15 dias, eu vou chamar de D, olha só, elas vão consumir 1.440 litros de leite. Eita, olha só, vou chamar litros de L. E na segunda parte do nosso problema, do nosso enunciado, imagine agora que o número de crianças aumentou para 400. Então nós vamos ter agora 400 crianças. E agora nós vamos observar que será um período de 30 dias. Então a grande dúvida é, quantos litros de leite serão necessários para que em 30 dias as 400 crianças possam consumir? E agora? Vamos observar que apareceram 3 grandezas. É interessante que o aluno repita a grandeza que tem a variável. E aí nós vamos fazer as comparações. Eu vou comparar primeiro o número de dias e os litros de leite. Observe que o número de dias aumentou para 30. Aumentou no seu dobro. Então, se tem mais dias para se consumir, tem que ter mais ou menos leite, tem que ter muito mais leite. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Olha só, aqui a seta apontou para o 30 e vamos aumentar o número de leite. De litros de leite, no caso, nós vamos precisar de mais litros. Portanto, aqui as grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu vou repetir aqui o 15 e vou repetir o 30. Tá tranquilo? Tá conseguindo entender? Vamos apagar agora essa nossa primeira interpretação e vamos observar a seguinte comparação. Observe agora que o número de crianças aumentou para 400. Então, a seta aponta para o maior, para o 400. Então, a pergunta é, se aumentou o número de crianças, vai precisar de mais ou de menos litros de leite? Com certeza de mais litros de leite. Olha, então a seta também aponta para o X.
Setas na mesma posição, grandezas diretamente proporcionais. Então, basta repetir o 320 e o 400. A partir desse momento, é interessante que o aluno possa simplificar alguns valores. Por exemplo, aqui, olha, podemos cancelar um zero em cima e um zero embaixo. Sobrou 32 sobre 40. Aqui ainda dá para simplificar por 8. E, finalmente, 15 sobre 30, podemos simplificar também por 15. Então, vamos diminuir nosso trabalho. Nós vamos ficar com 1440 sobre x igual a 15 por 15, nós vamos ficar com 1. 30 por 15, vamos ficar com 2. Vezes 32 dividido por 8, nós vamos chegar a 4. E 40 dividido por 8, vamos chegar a 5. E aí ficou muito mais fácil, muito mais simples. Nós vamos ter 1440 está para x, assim como multiplicação de frações, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Nós vamos ter 1 vezes 4, 4, 2 vezes 5, 10. Fazendo meios pelos extremos, olha a multiplicação aí do X-Men. Nós vamos chegar a 4 vezes x igual. Basta repetir o 1440 e acrescentar o zero do 10, ó. Vamos chegar a 14.400. Portanto, nós vamos ter 14.400 dividido por 4. E aí, o resultado final, nós vamos encontrar 3.600 litros. De fato, aí aumentou bastante a quantidade de litros no nosso enunciado. E aí, tá gostando? Vamos para o nosso quarto exemplo, regra de 3 composta com grandezas inversamente proporcionais. Continue acompanhando o nosso vídeo. E aí, tá gostando do nosso vídeo? Vamos agora para a quarta parte sobre regra de 3 simples. E, na verdade, agora vamos para a composta. No nosso quarto exemplo, imagine que temos 8 máquinas, e aqui máquinas eu vou chamar de M, que vão produzir 160 peças. As peças aqui eu vou chamar de P. E elas vão produzir essas peças durante 4 dias, e aqui dias eu vou chamar de D. Na segunda parte, imagine que agora nós vamos ter apenas 6 máquinas, e que elas vão produzir 300 peças. E a nossa dúvida agora vai ser: em quantos dias essas máquinas vão produzir esse número de peças? Então, na nossa super dica, nós vamos repetir a fração, olha, que tem as grandezas dias com a variável, e nós vamos comparar. Muito bem, se temos mais peças para produzir, vamos precisar de mais ou de menos dias? Com certeza de mais dias, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui basta repetir os 160 sobre 300. Vamos comparar agora dias a máquinas. Observe agora que temos menos máquinas, 6. A seta aponta para o maior, 8. Se tem menos máquinas, vamos precisar de mais tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Portanto, olha, o 8 que estava lá em cima vai lá para baixo. E o 6 é que vai subir. Observe que agora podemos fazer uma simplificação. Vou cancelar um zero aqui, olha no numerador e outro no denominador. Podemos simplificar aqui também por 2, ambos são pares. E aqui também por 2. E aí vai facilitar a nossa vida, nós vamos ficar com 4 está para x, assim como 16 dividido por 2 dá 8. 30 por 2 nós vamos chegar a 15. E tudo isso vezes 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Tá ficando fácil, extremamente fácil. Nós vamos ter agora o seguinte: multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 8 vezes 3, nós vamos chegar a 24. E por fim, 15 vezes 4, 60. Aqui você ainda poderia simplificar, aqui no caso eu não vou simplificar. Nós vamos aplicar os meios pelos extremos. Nós vamos ter 24 vezes x vai ser igual a 60 vezes 4. Nós vamos ter 24 vezes x igual a 60 vezes 4, nós vamos ter 6 vezes 4, 24, e acrescento o zero na direita. Portanto, nós vamos ter x igual a 240 sobre 24. E vamos encerrar com x igual a... x igual a 10. Portanto, ufa! Nós vamos ter 10 dias aí como resposta do nosso probleminha. Tá gostando desse vídeo? Vamos para o nosso segundo assunto, porcentagem. Vem comigo!
Olá vocês, estamos agora no nosso segundo tema do nosso vídeo da preparação IFRN 2020, porcentagem. Muito bem, falar de porcentagem é falar de uma fração com denominador 100, ou seja, porcentagem nada mais é do que uma divisão aí, olha, por 100. Então observe o seguinte, que se dividirmos um número dado por 100, nós vamos ter aí o símbolo da porcentagem. E aí eu trago um grande sucesso do nosso canal, a dica James Bond. Ó, 7% igual a 7 sobre 100. Nós vamos ter dividindo 7 por 100, 0,07. Nós temos aí a nossa dica James Bond. Portanto, aí porcentagem é um assunto muito recorrente na prova do IFRN, no exame de seleção, em concursos e também no Enem. Nós vamos agora, por exemplo, aí também resolver uma situação, mas antes tem que lembrar de uma dica. Olha, as palavrinhas desse, destes, ó, desse, etc. Elas têm um significado, elas significam multiplicação, ó, vezes, cuidado. Nós vamos utilizar esses conectivos, essas palavrinhas, para realizar multiplicações. Vamos resolver um exemplo? Vem comigo. Então, imagine que precisamos calcular 20% de 800. E agora? Nós temos aí três formas de resolver esse probleminha. Imagine que 20% é 20 sobre 100. Então, nós vamos ter aqui, olha, 20 sobre 100. O de, como eu acabei de falar, significa vezes. Então, vezes 800. Portanto, aqui nós vamos ter uma multiplicação de frações. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 20 vezes 800, basta fazer 2 vezes 8, 16. E repetir os três zeros, ó, o 2 do 800 e 1 do 20. 100 vezes 1 dá 100. E aí ficou fácil, extremamente fácil, basta cancelar. Ó. No denominador 2 zeros, no numerador 2 zeros, chegamos facilmente a 160. Tem outra forma? Com certeza. Olha só, na forma decimal, 20% também é 0,2. Então, 0,2 vezes 800. Nós vamos ter aqui a seguinte situação, olha. 0,2 vezes 800. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. E 0 vezes 800, nós vamos ter aí 3 zeros. Organizando o final, 6 mais 0, 6. 1 mais 0, 1. Nós temos aqui uma casa decimal, vírgula, chegamos a 160. E a terceira forma, e talvez a mais rápida. Olha só, pessoal. 20% de 800, você pode também fazer uma proporção pelo 10% mais 10%. Concordam comigo? Olha, 20% é 10% mais 10%. Mas a grande pergunta é, quanto é 10% de 800? 80. Então bastava fazer 80 mais 80 e chegar a 160, super dica, só aqui no domínio matemática. 3 formas diferentes de se chegar ao mesmo resultado. Tá gostando desse vídeo? Deixa tua curtida aqui, seu comentário. Vamos para a terceira parte da nossa trilogia Juros Simples. Continua acompanhando o nosso vídeo. E aí, tá gostando do nosso super vídeo, nossa trilogia terceira parte? E agora vamos falar sobre juros simples. Falar de juros simples é falar de um assunto muito recorrente e frequente na prova do exame de seleção do IFRN e também do Enem. Juros simples, em poucas palavras, é um valor inicial chamado de capital que rende durante um determinado tempo sobre uma determinada taxa. E temos uma fórmula para você. Nós vamos observar que para calcular juros simples, nós vamos ter juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. É isso mesmo, olha. Então, o J nós vamos chamar de juros. Opa! Esse C nós vamos chamar de capital, que é o dinheiro inicial. Esse I vai ser a nossa taxa, cuidado. E, finalmente, esse T será o nosso tempo. Então, sempre é importante observar se taxa e tempo estão na mesma unidade. Taxa e tempo ao ano, ao mês, ao dia, ao semestre e assim por diante. Nós temos uma segunda fórmula que é do montante, ou seja, é o que rendeu e quanto dinheiro se tinha no início. Então, nós temos aí 2 super dicas para você só aqui no nosso canal. Como memorizar a fórmula dos juros e do montante. Então, lembra que Juca caiu e topou 100 vezes.
Juca caiu e topou 100 vezes. E outra, muito legal, montante é igual a capital mais juros, ou seja, lembra que Mariquinha cagou no jarro. É isso mesmo, opa, Mariquinha, olha o M de montante, cagou o C, ó, e finalmente o J de juros no jarro, beleza? E aqui o juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, nós vamos ter, ó, Juca caiu, o I seria com som de E, ó, o I seria aqui no som de E, topou o tempo e 100 vezes, no caso, dividindo por 100. Gostou desse exemplo? Vem comigo para resolver nossa última questão, fechando nosso super vídeo. Aqui é igual a novela, ou melhor, ficou para o final. E aí, vamos para o nosso exemplo de juros simples, encerrando a nossa trilogia nesse super vídeo. Vem comigo. Vamos imaginar que nós vamos ter um capital de 15 mil reais. Imagine que esse capital ele vai ser colocado durante 3 anos, vou chamar aqui, ó, durante 3 anos, sobre uma taxa de 24% ao ano, vou chamar aqui de AA. A grande pergunta é, quanto ele rende? Então, aqui, basta aplicar a nossa super fórmula do juros simples. Juca caiu e topou 100 vezes. Então, os juros é o que nós estamos procurando, é o J. O capital, o dinheiro que temos no início. Então, nós vamos ter aí 15 mil. Vamos multiplicar, então, ó, pela taxa, que é de 24%. Aqui eu vou usar o 24. E vamos finalmente multiplicar por 3, que é o nosso tempo. E, por fim, dividir tudo por 100. Aqui ainda dá para simplificar o nosso trabalho, olha, dividindo em cima como se fosse por 100 e aqui embaixo também cancelando os zeros. Nós vamos ter, então, olha, os juros igual a... Sobrou 150, podemos multiplicar por 3. E aí nós vamos ter 450 vezes 24. Dividido por 1. E aí a nossa resposta final aí, 450 vezes 24, tchan, 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 tchan. Vamos chegar a R$10.800 de juros. E aí, gostou do nosso super vídeo? 3 super temas que aparecem no exame de seleção do IFRN. Ufa! E aí, coloca teu comentário aqui, divulgue nosso trabalho para mais e mais alunos, colegas e professores. E lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu!